Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 1. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Eu creio que nós temos ali na tela o texto segundo a Bíblia, a mensagem, que a Bíblia, a mensagem é uma paráfrase, como se fosse uma Bíblia na linguagem de hoje, que facilita um pouco mais a nossa compreensão. Antes de ler o texto, eu precisava fazer um apelo aqui aos irmãos. Hoje pela manhã nós tivemos o culto com as crianças e falei sobre o desafio de cuidarmos das crianças, dos adolescentes nos nossos dias, né? E dentre esse desafio nós temos, graças a Deus, o Ministério de Mensageiros do Rei aqui em nossa igreja, que tem sido uma bênção e que tem ajudado especialmente as meninas, né? Mensageiras, é equivalente aos embaixadores do Rei, que é para meninos. E esse trabalho tem sido desenvolvido já há muitos anos aqui em nossa igreja. E anualmente elas participam de um acampamento que é uma ferramenta maravilhosa para potencializar essas meninas para aquilo que Deus quer fazer em suas vidas, né? Nós temos 7 meninas que desejam ir, mas estão com dificuldades para ir, porque os pais estão desempregados ou porque os pais estão sem recursos no momento para investir nesse sentido, tá? Se você puder ajudar a uma dessas meninas, você vai até o final do culto, você pode pegar o seu envelope de contribuição, colocar qualquer valor, tá, nessa oferta, nesse envelope, e vai escrever Mensageiras do Rei. E assim a nossa área financeira vai identificar como sendo uma oferta para ajudar essas meninas a irem ao acampamento. O acampamento custa R$250 por menina, tá? Por pessoa. Será em janeiro. Mas elas precisam fazer a inscrição até o dia 1º de novembro, ou seja, até o final deste mês, justamente porque assim elas garantem um preço menor. Depois do dia 1º de novembro, aí o preço já aumenta um pouco mais e depois aumenta mais ainda. Então, se você puder ajudar com qualquer valor, tá? De repente pagando de uma menina, de meia menina, de um quarto de menina, né? Certamente a sua oferta será muito bem-vinda. De 2 meninas, aquilo que Deus colocar nas suas mãos e no seu coração será muito bem-vindo. Amém? Queria pedir que vocês continuassem orando pela congregação no Parque Olímpico. Você que é visitante talvez não entenda por que o pastor chega atrasado para o culto, né, da noite. De manhã, graças a Deus, eu chego no horário, mas à noite eu chego sempre atrasado, porque o nosso culto lá no Parque Olímpico começa às 5 horas da tarde. E a gente sai de lá por volta de 6h30, 15 para as 7, eu consegui sair de lá hoje. Às vezes saio 7 horas, né? E domingo passado eu cheguei, quando apontei ali, o pastor Vilmar, pastor Marcos pode pegar e tal, né? Graças a Deus cheguei no horário da mensagem. Mas tem sido uma bênção o trabalho lá. Se você quiser maiores informações, a gente pode compartilhar pessoalmente. Desde março como missão, desde maio, dia 22 de maio, como congregação, estamos desenvolvendo esse trabalho ali, para alcançar as pessoas que moram naquela região do Parque Olímpico da nossa cidade, com muitas e muitas pessoas ali que precisam de Jesus, precisam do amor de Deus, precisam da graça do Senhor. Nós nos reunimos no novo hotel Parque Olímpico. Lá o Senhor abriu uma porta de um espaço maravilhoso para nos reunirmos. Alguns irmãos de nossa igreja foram tocados pelo Espírito Santo para nos ajudarem lá e se uniram a um PG que funciona na nossa casa às terças-feiras à noite e estamos lá desenvolvendo trabalho. Graças a Deus por isso. E ore por esse trabalho, ore por essa congregação de nossa igreja e por esse desafio missionário tão grande que Deus colocou diante de nós. Vamos então ao texto? O chamado de Jesus em Marcos 1, de 14 a 20. Está ali na tela, você vai encontrar que depois que João foi preso, Jesus
mudou-se para a Galileia e ali pregava. O que ele pregava? Ele pregava o seguinte: o tempo é agora. Em versões mais antigas diz: o tempo está cumprido. O tempo é agora, o reino de Deus está aqui. Mudem de vida e creiam na mensagem, creiam, né, no Evangelho. Caminhando pela praia do mar da Galileia, Jesus avistou Simão e seu irmão André pescando com redes. Era nisso que trabalhavam. Jesus convidou-os: venham comigo, vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas em vez de peixes. Sem fazer uma pergunta, simplesmente largaram as redes e foram com ele. Alguns metros adiante, perto da praia, ele viu os irmãos Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes, e Jesus fez aos dois a mesma proposta. E imediatamente eles deixaram seu pai, Zebedeu, o barco e os empregados e o acompanharam. Amém? Meus amados, vamos pensar um pouquinho nessa noite sobre esse tema, o chamado de Jesus. Este é o momento em que Jesus inicia o seu ministério e ele então convida algumas pessoas para caminharem com ele, para acompanharem o ministério dele, para estarem ao lado dele durante os anos que viriam. Há uma estimativa de que Jesus tenha desenvolvido o seu ministério por um período de 3 anos, começado provavelmente aos 30 anos e desenvolvido esse ministério até os 33 anos. Alguns autores dizem que o primeiro ano foi o ano da preparação, o segundo ano foi o ano da popularidade, e o terceiro ano, o ano da paixão ou o ano do sofrimento. É apenas uma divisão didática. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos é o menor de todos os evangelhos em termos de tamanho, né? Então, justamente por ser o menor dos evangelhos, ele trata basicamente do ano de popularidade. Ele se concentra no ano de popularidade, no finalzinho ele trata do ano da paixão, do tempo da paixão, que é do pedaço que narra o sofrimento do Senhor Jesus. E Marcos começa falando sobre esta chamada, este momento em que Jesus convoca, ele convida algumas pessoas para andarem com ele, ao lado dele. Hernandes Dias Lopes diz que Jesus chama cooperadores para fazer a sua obra. O reino de Deus está sendo estabelecido aqui e Jesus está recrutando trabalhadores. Os que são chamados à salvação são também convocados para um treinamento a fim de alcançar outras pessoas. Ou seja, o Senhor nos salva, mas nos salva com um propósito. Qual é o propósito? O Senhor nos salva para nos levar para o céu. Ótimo. Mas não é só esse propósito. Não é só esse propósito, né? Pastor Fernando Brandão, pregando aqui em nossa igreja, disse que se Jesus tivesse nos salvado, ou tivesse apenas o propósito de nos salvar, a gente poderia morrer imediatamente após o nosso batismo, né? O pastor podia até dar uma ajudinha, né? Podia até dar uma ajudinha, né? Batiza, aceita Jesus como Salvador, aceita. Então, e fica ali, né? E fica ali, né? Pronto, está resolvido, não vai pecar mais, né? Vai ver Jesus primeiro do que a gente, né? Brincadeira, gente. Mas Jesus não nos chama apenas para sermos salvos. Ele nos chama para levarmos outras pessoas à salvação. Ele não nos chama apenas para irmos para o céu, mas Ele nos chama para levarmos outras pessoas para o céu, para sermos instrumentos para que outras pessoas conheçam a Jesus como nós um dia conhecemos. Jesus também chama para o seu trabalho pessoas ocupadas. Pessoas ocupadas. William Barclay, citando o historiador Joséfo, diz que nesse tempo havia muitos pescadores e podia-se ver no mar da Galileia cerca de 330 barcos de pesca. A pescaria era a principal indústria para cerca de 30 cidades ao redor do mar da Galileia durante os dias de Jesus. Ou seja, Jesus chamou pessoas ocupadas.
Ele não chamou pessoas desocupadas. Ele chamou pessoas ocupadas. Talvez você esteja dizendo, mas eu tenho muita ocupação para servir a Deus. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muito trabalho, eu tenho muitas coisas a fazer, a minha vida está muito atarefada. É para você esse chamado. É a você que Ele está chamando. Mas como? Não se preocupe com como, meu irmão. Desde o dia em que eu disse sim para Jesus, em relação ao meu chamado, eu aprendi que o como as coisas acontecem, como as coisas se resolvem, como as coisas se processam, não pertence a mim, pertence a Deus. O que eu preciso saber é o que Deus quer de mim. E se eu entendo o que Deus quer da minha vida, eu digo sim para Deus, deixa o resto por Ele. Deixa o resto por conta dele, que ele vai dar conta. Se ele está chamando você, se ele está convidando você, se ele está convocando você para se envolver no serviço dele, você acha que ele não vai dar conta dos seus problemas? Daquilo que precisa acontecer na sua vida? Jesus chama para o seu trabalho pessoas humildes. Pessoas humildes, eles eram pescadores, não eram iletrados. Ou melhor, eram iletrados, e não eram pessoas letradas, não eram pessoas das letras. Não eram pessoas das letras. Se você for observar, por exemplo, fazer um comparativo lá, alguns autores falam sobre o grego que Pedro utilizou quando escreveu a sua carta. Um grego diferente, mais rude, mais simples do que o grego, por exemplo, em que Paulo escreveu as suas cartas. Porque Paulo era intelectual da sua época, criado aos pés de Gamaliel, que era o Harvard daquela época, né? Que era um cara que sabia tudo daquela época. Então, Jesus chama pessoas também humildes, independente da nossa classe social, independente da nossa formação intelectual, o Senhor nos chama, porque Ele quer nos usar de qualquer forma. William Barclay também diz que ninguém como Jesus creu no homem comum, nas pessoas comuns, nas pessoas simples. Jesus chamou homens iletrados e com eles revolucionou o mundo. Deus não precisa de estrelas. Deus não precisa de estrelas, precisa de homens preparados e capacitados pelo Espírito Santo. Pessoas que se deixem encher pelo Espírito Santo. Essas pessoas serão certamente instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. John Charles Riley disse que os primeiros seguidores de Cristo não foram os grandes deste mundo. Eles não tinham riquezas, fama nem poder. E isso prova que o reino de Deus não depende dessas coisas. A causa de Cristo avança não por força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus, diz Zacarias, capítulo 4. A igreja que começou com poucos pescadores e espalhou-se pelo mundo só poderia ter sido fundada pelo próprio Deus. E quando nós nos colocamos de uma forma humilde diante de Deus, é aí que vemos Deus agir. Aí que o poder de Deus mais se manifesta. Só que há uma questão aqui interessante que a gente precisa destacar, é que às vezes a gente acha que Deus só chama as pessoas que não são capacitadas. Há até um jargão que diz, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Isso é verdade, mas não totalmente verdade. Não é totalmente verdade. Porque hoje, Deus está chamando pessoas extremamente capacitadas, que resolveram colocar a sua capacitação nas mãos de Deus. A sua capacitação nas mãos do Senhor. Nas mãos de Deus. Eu me lembro de 2004, a gente esteve lá em São José dos Campos, visitando a igreja, participando de uma conferência lá na PIB de São José, e Carlito, que é o pastor da igreja até hoje, ele dizia para a gente lá, numa palestra lá com a gente, né?
A gente está precisando de gente especialista em várias áreas e tal. A gente não tem dinheiro para preparar, mas a Embraer vai e prepara para a gente. Manda o pessoal para estudar lá em Harvard, manda o pessoal estudar lá no MIT, né, no Instituto de Tecnologia lá de Massachusetts, em Boston, que são os melhores, simplesmente são as 2 melhores universidades do mundo. Do mundo. A Embraer manda os caras estudarem para lá e eles voltam para servir a gente aqui na igreja. Isso é fantástico. Deus chama os capacitados. E chama aqueles que não são capacitados. De um jeito ou de outro, Ele capacita. De um jeito ou de outro, Ele dá o jeito dele, para que a obra dele avance. Amém, gente? O que você precisa fazer é colocar-se nas mãos de Deus. Você tem um curso superior? Coloque esse curso nas mãos de Deus. Você não tem um curso superior? Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Você só tem 5 pães e 2 peixinhos? Coloque isso nas mãos de Deus. Você tem um cesto maravilhoso, cheio de pães e cheio de peixes? Coloque isso nas mãos de Deus. Nós não podemos limitar Deus, restringir Deus. Deus só chama os iletrados. Não, Deus chama os iletrados e os capacita. Né? E os capacita. Roque Monteiro de Andrade foi um exemplo desse. Foi pastor na nossa igreja na década de 60. Quando ele converteu-se a Cristo, ele já era um jovem e praticamente analfabeto. Tornou-se professor, catedrático de grego e hebraico aqui no Seminário do Sul. No Seminário do Sul, ele não se acomodou àquela condição, não, o Espírito Santo vai me capacitar. Ele capacita, sim, mas ele não se coaduna com a nossa preguiça. Não se coaduna com a nossa preguiça. Não, de forma alguma. De forma alguma. Então, o Senhor chama os não capacitados e os capacita, chama os capacitados e os dá melhores condições ainda de desenvolver o seu trabalho, ele chama a todo mundo. De uma forma ou de outra, a verdade é que pessoas comuns, nas mãos de Deus, podem ser usadas para realizar coisas extraordinárias. Amém? Se você entende que você é uma pessoa comum, independente de título, independente de qualquer coisa. Aliás, alguém disse que... Você sabe o que vai acontecer com os seus títulos depois que você morrer? Sabe o que vai acontecer com os seus diplomas, certificados, depois que você morrer? Alguém vai botar... Se alguém tiver misericórdia da sua memória, vai botar numa gaveta. E vai apodrecer lá na sua gaveta. Você não vai levar os seus títulos para a eternidade. Tá? Eu não estou dizendo com isso que você não deve buscar os seus títulos. Você deve estudar, meu irmão, enquanto você puder. Enquanto você puder. Mas eu quero lembrar aqui que Deus usa pessoas comuns, que, independente dos seus títulos, colocam sua vida nas mãos de Deus. E essas pessoas, nas mãos de Deus, são capazes de fazer coisas extraordinárias. Para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Tá? Então, pensando aqui um pouquinho mais... Jesus nos chama para algumas coisas. Ele nos chama para seguir o seu exemplo. Amém, gente? Ele chamou aqueles discípulos para seguirem o seu exemplo. Em tudo, Jesus deixou o exemplo para os seus seguidores. Ele veio para a Galileia pregando o evangelho do reino. E Pedro vai nos dizer o quê? Para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. O Senhor nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. Jesus sempre esteve preocupado com as pessoas, sempre foi ao encontro das pessoas, e Ele nos deixou o exemplo de como fazer as coisas. Ele nos deixou o exemplo de cumprimento da missão. Ele disse, assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Se queremos seguir o exemplo de Jesus, nós devemos ir ao encontro das pessoas. Se queremos que a nossa geração nos reconheça como filhos de Deus, precisamos priorizar as pessoas, desenvolver com elas seguindo o exemplo de Jesus. Precisamos nos aproximar das pessoas, precisamos nos relacionar com as pessoas. Esse foi o exemplo de Jesus. O Senhor nos chama para seguir o seu exemplo.
O exemplo no cumprimento da missão e o exemplo no estilo de vida. O exemplo no caráter. Na forma de ser, na forma de falar, de se relacionar. Jesus nos deixou o exemplo em tudo. Em tudo. O Senhor nos chama para andar com Ele. E quando a gente anda com Ele, a gente coloca os nossos pés nas suas pisadas e aprendemos, então, a andar conforme Ele andou. Segundo, Jesus nos chama para sermos transformados. Transformados. O verso 17 diz o quê? Marcos 1, verso 17. E eu farei que vos torneis. Ou seja, vocês não são pescadores de homens. Vocês não sabem pescar pessoas. Mas eu tornarei vocês assim. Eu farei com que vocês se tornem pescadores de homens. Pescadores de pessoas. Ele nos aceita como somos, porque Ele tem um poder transformador. Foi Ele quem pegou Mateus, aquele publicano, cobrador de impostos, e o transformou num evangelista. Um evangelista. Ele pegou Simão o Zelote, o zelador, que era um revolucionário da sua época. Era um revolucionário. E pegou esse sujeito e transformou num apóstolo. Ele pegou Pedro, aquele Simão inconstante e covarde, e o transformou num corajoso apóstolo. Ele pegou João, o filho do trovão, capaz de chegar para Jesus e dizer: Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo sobre esses samaritanos para acabar com a raça deles? Ele: não, João, calma. Esse moço que propôs isso para Jesus foi conhecido mais tarde como o apóstolo do amor. Você lê a primeira carta de João, você fica impressionado com o que ele fala sobre o amor de Deus e a forma como nós devemos amar uns aos outros. Isso é o que Deus faz. Isso é o que Deus faz. Aqueles pescadores haveriam de revolucionar o mundo. O vaso é de barro, mas o poder é de Deus. Os instrumentos são frágeis, mas a mensagem é poderosa. Os pecadores ou os pescadores são limitados, mas a pesca será gloriosa. Aqueles discípulos frequentaram a melhor escola do mundo, com o maior mestre de todos os tempos. O ensino de Jesus não era limitado a uma sala de aula. Ele não era um alfaiate do efêmero, mas um escultor do eterno. Não era um mestre de banalidades, mas o salvador do mundo. Ele não apenas transmitia informações, mas transformava vidas. Jesus andou com os discípulos, comeu com eles, socorreu-os nas suas aflições, exortou-os nas suas dúvidas, encorajou-os em suas fraquezas. Jesus não apenas os treinou com palavras, mas sobretudo com o seu exemplo, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de viver. Essa é uma fala do Hernandes Dias Lopes. Aqueles discípulos passariam por um processo em que seriam transformados em pescadores de homens. Há pessoas que não evangelizam porque dizem simplesmente que não sabem evangelizar. Mas se elas caminharem com Jesus, o Senhor vai transformá-las em pescadores de gente. O chamado de Cristo é para uma relação pessoal com Ele. Uma relação pessoal com Ele. E quando a gente se relaciona de forma profunda com Jesus, Ele transforma a nossa vida. E Ele nos capacita para aquilo que Ele quer fazer da nossa vida. Barclay disse que Jesus não disse aos pescadores: tem um sistema teológico que gostaria que vocês investigassem. Tenho algumas teorias que gostaria que vocês conhecessem. Tenho desenvolvido um sistema de ética que gostaria de discutir com vocês. Ele não disse nada disso. Ele disse simplesmente: sigam-me. Venham atrás de mim. Venham atrás de mim. Diz o texto em Marcos capítulo 3, verso 14. Então designou Jesus 12 para que estivessem com Ele. E o Senhor está chamando a mim e a você para estarmos com Ele. Para termos um relacionamento profundo com Ele.
Jesus quer se relacionar conosco, Ele quer conviver conosco, e para isso nós é preciso que estejamos com Ele, é preciso convivermos com Ele, é preciso nos relacionarmos intimamente com Ele. Terceiro lugar, quando Jesus nos chama, devemos responder com prontidão. Com prontidão. O que é que eles fizeram? Jesus chamou, houve um chamado. Não era simplesmente um pastor que estava convocando, nem uma igreja, mas era o próprio Senhor, Deus dos céus e da terra, que estava convocando. E Ele então convoca esses discípulos. E qual é a resposta, qual é a atitude daqueles homens? Prontidão. Diz o texto no verso 18 que imediatamente, o Eugênio Peterson diz assim, sem proferir palavra alguma, sem apresentar condições, eles simplesmente largaram as redes e foram atrás de Jesus. Imediatamente. Os discípulos não hesitaram, não discutiram, não pediram tempo para pensar, não duvidaram, não questionaram, não impuseram condições, eles simplesmente obedeceram ao chamado do Mestre. O chamado de Jesus é para o discipulado, e o chamado para o discipulado é radicais. É radicais. E um livro fantástico para os radicais lerem e para toda a igreja ler é O Discípulo Radical, de John Stott, editora Ultimato. Leia esse livro. O Discípulo Radical, de John Stott. Tá? A decisão dos discípulos não foi apenas pronta, mas definitiva, final, foi para toda a vida. Foi uma decisão sem retorno. Não volto mais atrás, não olho mais para trás. Aquela mulher que olhou para trás virou uma estátua de sal. Olhar para trás nos imobiliza. E quanta gente hoje está olhando para o passado, presa ao passado, presa a um monte de coisa que aconteceu lá atrás e não consegue avançar. Há quanto tempo Cristo tem chamado você para se envolver com Ele, se envolver com a sua obra, para largar o barco, sair da sua zona de conforto, sair da condição de bebê, que só recebe cuidados, para começar a cuidar de gente, para começar a cuidar de pessoas, para se interessar pela salvação de pessoas. Deus quer que amadureçamos para deixar de apenas receber e passarmos à condição de dar cuidado, dar atenção e fazer algo mais pela nossa geração. Provérbios diz, quem tem juízo, colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Gente, tem muita gente dormindo hoje. Tem muita gente dormindo, sonolenta. E a essas a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 4, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, Cristo te iluminará. Está na hora da gente acordar, porque a colheita está aí para ser feita. E a colheita, quando não é feita no tempo certo, simplesmente ela estraga. E essa geração está se estragando porque nós não estamos fazendo a colheita. Qual tem sido a sua atitude? A palavra de Deus nos diz que quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, não serve para o reino de Deus. É apto para o reino de Deus quem lança a mão do arado e olha para frente. Olha para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Quarto lugar, quando Jesus nos chama, devemos responder não só com prontidão, mas também com submissão. Por que devemos responder com submissão? Porque o chamado do Senhor é soberano.
O chamado de Cristo é direto, é imperativo, é soberano. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Resolveu habitar dentro de nós. Resolveu se identificar com a gente. Resolveu vir ao nosso encontro, porque Ele é o Deus que se importa com a gente, mas às vezes a gente não se importa com Ele. E aí a nossa vida vai passando, porque simplesmente nós não nos submetemos à sua vontade. Não nos submetemos. Jesus disse, vinde após mim. Ir atrás de Jesus. Não ir à frente de Jesus. Ser discípulo de Jesus é andar sempre atrás de Jesus. Precisamos aprender essa arte de andar atrás de Jesus, porque muitas vezes nós passamos à frente de Jesus. Onde você está em relação a Jesus? Jesus está aqui. Você está aqui ou está aqui? Onde você está? Se Jesus está aqui e Ele está indo para lá, o seu lugar e o meu lugar é aqui, ó. É atrás dele. Isso significa submissão. Só que às vezes nós somos impulsivos. Nós somos ansiosos. E nós começamos a caminhar até que a gente passa Jesus. E a gente deixa Jesus comendo poeira atrás da gente. Aí depois a gente não sabe o que deu errado. Porque Jesus fica lá atrás e a gente fica lá na frente. E as coisas começam a dar errado na nossa vida, a gente não sabe por quê. Uma atitude de submissão é andar atrás de Jesus. Você precisa tomar essa decisão hoje. Senhor, preciso voltar à condição de discípulo. A condição de discípulo é atrás do mestre. Nunca na frente do mestre. Nunca na frente. Submissão. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Vamos dizer esse texto áureo do discípulo de Jesus? Vamos dizer todos juntos esse texto áureo do discípulo de Jesus? Vamos lá? Dizia Jesus dizia a todos, se alguém negue-se, tome e siga-me. E siga-me. É a submissão que nos faz renunciar. Os discípulos deixaram tudo. E você vai ter que deixar de lado o pecado, vai ter que deixar de lado o embaraço e qualquer coisa que o impeça de caminhar na direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Você vai precisar renunciar. E a renúncia só é possível pelo amor a Jesus. Quando nós amamos a Jesus sobre todas as coisas, aí a gente consegue deixar para trás qualquer coisa. Qualquer coisa. Olha só. Paulo vai dizer que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato, também considero perdas, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu perdi todas as coisas. E eu as considero como um esterco para que possa ganhar Cristo e ser achado nele. Tudo aquilo que Paulo podia ganhar, tudo aquilo que era precioso para ele, tudo aquilo que era vantajoso para ele, ele considerou como lixo, e considerou como esterco. Pela sublimidade do conhecimento de Jesus, ele tinha coisas mais interessantes para ganhar. Ele tinha muito mais para ganhar na presença de Deus. O que para mim era lucro, eu considerei perda por amor a Cristo, por amor de Cristo. Somente o amor a Jesus nos faz largar tudo. Somente o amor de Jesus nos faz renunciar. Renunciar. E esse amor nos leva a renunciar a qualquer coisa, porque Jesus disse, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Amém? Amém, gente? É fácil amar a Jesus mais do que o pai, do que ao pai, do que à mãe. É fácil amar a Jesus mais do que ao filho,
do que a filha? Jesus disse mais: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se me amar mais do que ama, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, olha a esposa aí, os filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor aquele que não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Eu não sei o que Jesus está exigindo de você hoje, não sei o que é que Ele deseja que você deixe a partir de hoje, se é um pecado, ou se é um embaraço, se é um relacionamento pecaminoso, ou se é um relacionamento embaraçoso que impede você de viver em santidade, que impede você de cumprir o chamado do Senhor, não sei o que é, mas seja lá o que for, por amor a Jesus, em nome de Jesus, deixe isso. Quinto e último lugar, quando Jesus nos chama, devemos responder com um compromisso irrestrito e incondicional. Diz o texto que simplesmente os discípulos ouviram o chamado e o seguiram. Discípulo é aquele que tem um mestre como modelo e conduta. O discípulo não está acima do seu mestre, disse Jesus, mas todo o que for bem instruído será como o seu mestre. Ser discípulo de Jesus é permitir que Ele nos molde como bem desejar. Eu farei com que vocês se tornem meus discípulos, pescadores de homens. Ser discípulo é colocar-se de forma maleável nas mãos do mestre, como um barro nas mãos do oleiro. Ser discípulo de Jesus é deixar as redes, é deixar o barco, é ter Jesus como prioridade absoluta da sua vida. Ser Jesus é ter um compromisso de vida com Jesus, um compromisso muito maior do que o compromisso com uma igreja. O compromisso com a igreja é visível aos domingos. O compromisso com Jesus é visível aos domingos, mas é também na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, em todo canto, em todos os dias, em todo canto. O compromisso com a igreja é visível no templo. O compromisso com Jesus é visível dentro de casa, lá no seu quarto, na sua sala, sentado ao seu lado, vendo televisão com você, vendo os filmes que você vê, Jesus está lá. Vendo os filmes que você vê, vendo as séries que você vê, vendo as novelas que você vê, acessando os sites na internet que você acessa, no seu celular, no seu computador, no seu tablet. O compromisso com Jesus vai muito além. Vai muito além. O compromisso do discípulo com o seu mestre é aquele compromisso de que você entende que você está na presença de Deus e da presença de Deus você não vai sair nunca. Você não precisa entrar na presença de Deus. Você não precisa orar dizendo, Senhor, eu estou entrando na tua presença. Você nunca saiu dela, irmão. Você acha que saiu da presença de Deus? Você acha que existe alguma coisa na sua vida que seja oculto aos olhos de Deus? Você acha que existe alguma coisa na sua vida que Deus não saiba? Ele sabe mais do que você. E Ele conhece você melhor do que você mesmo. Quem segue Jesus se parece com Ele, vive com Ele e vive como Ele viveu. É o compromisso que nos leva a ter comunhão e a seguir Jesus de perto e não seguir de longe. É o compromisso com Jesus que nos leva a ser muito mais do que meros espectadores, observadores, alguém que simplesmente se achega para ver como é que é esse negócio que esses caras estão fazendo, que esse pessoal está fazendo, mas é alguém que diz, Senhor, eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Ontem
Ontem pela manhã, eu e o pastor Vilmar tivemos a oportunidade de conversar com uma senhora e sua filha ali. Estavam sentadas ali na praça. E o pastor Vilmar as abordou e eu estava passando ali para ajudar lá na distribuição de convites e água ali no sinal de trânsito. E aí ele me chamou, pastor, chega aqui. E aquelas senhoras estavam com dúvidas sobre igreja e tal, e nós tentamos esclarecer, mas as dúvidas delas se resumiam a questões institucionais. Essa igreja aqui, aquela igreja ali e tal. Eu falei, Jesus é muito mais do que uma instituição. Cristianismo é muito mais do que uma instituição. É muito mais do que você entrar para uma igreja. É muito mais do que você entrar para uma instituição. Cristianismo é Cristo entrando dentro de você. É Cristo entrando no seu coração. E fazendo toda a diferença, transformando completamente a sua vida. É muito mais do que fazer parte, do que ser membro de uma igreja. É você ter um relacionamento com Deus. É você se relacionar com esse Deus todos os dias. Você conhecê-lo cada dia mais. E você experimentá-lo muito mais. E isso é cristianismo. No cristianismo, no início do movimento cristão, não havia instituição como nós temos hoje. Havia só um movimento. Por muitas razões, e razões razoáveis, desculpe a redundância, houve necessidade da instituição. E nós precisamos da instituição, senão a gente não conseguiria estar dentro desse lugar aqui. A gente não pode ser hoje só um movimento, mas a origem do cristianismo é só um movimento. É um movimento, é um relacionamento. É um relacionamento com Jesus. É andar com Jesus, é colocar os pés nas pisadas de Jesus, é seguir o seu exemplo. Isso é discipulado, isso é ser um discípulo de Jesus. Simples assim. Simples assim. Eu queria encerrar lembrando a você que o tempo está cumprido. E se o tempo chegou, o tempo chegou. Essa é a hora. Esta é a hora. Este é o momento. Este é o momento de você dizer, sim, Senhor. Eu vou largar as minhas redes, vou largar o barco e vou andar contigo daqui para frente. Você quer fazer isso? Feche seus olhos. Você tem a oportunidade de fechar os seus olhos e dizer, Senhor, eu quero fazer isso. A minha vida só vai encontrar razão de ser, só vai encontrar sentido se eu fizer isso, se eu tomar essa decisão. E este é o tempo, porque o tempo chegou. O tempo está cumprido. A hora já chegou. Este é o momento. Não dá para você postergar essa decisão. Não dá para você adiar mais essa decisão. Você não pode deixar mais para depois. Este é o tempo. Esta é a hora de você dizer, sim, Senhor, eu quero te servir.